conhece, ele é irmão do pastor Davi, e ele é muito famoso aqui, é muito famoso em deixar o lombo quente. Toda vez que Davi vem aqui, todo mundo sabe que é uma palavra, mas a gente tem certeza que é uma palavra de Deus, que Deus usa grandemente esse homem para falar conosco, que não é palavra de homens, mas de Deus, para o rebanho dele, que você é a grande ferramenta do Senhor. Fica à vontade, em nome de Jesus. Paz e graça, irmãos, boa noite. As crianças até quantos anos? 10, 12? 12 anos? 3 a 9. Então a criançada de 3 a 9 pode já ir com a tia aí. Irmãos, que tempo delicioso, viu? Eu não sei quanto a você, mas se o culto encerrasse agora, depois que terminou dízimos e ofertas, eu já saía daqui extremamente edificado. Que tempo gostoso. Que Deus continue abençoando esse ministério de louvor, viu? Sim, Deus use vocês cada vez mais, com muita graça. Foi um ambiente espiritual aqui que... Eu não estou falando de energia positiva não, viu? Esse negócio de energia é com a Coelba. Eu estou falando de presença de Deus. Amém? Porque às vezes a gente confunde um pouco, né? A gente está falando assim de um ambiente espiritual, né? A pessoa está falando da energia positiva. Não é negócio de energia positiva, é presença de Deus. E que coisa maravilhosa, viu? Eu queria te dizer logo como igreja, assim, aproveita esse tempo de adoração, irmãos, que aqui é só o ensaio do que a gente vai fazer no céu. Aqui é só o ensaio. A irmã estava ali do meu lado ali, a que saiu com as crianças agora, e ela cantava e ela ia pronunciando algumas palavras assim, de exaltação, de glorificação a Deus. E eu lembrei lá de Isaías, quando Isaías teve a visão, né, no ano da morte do rei Uzias. E ele tem a visão do reino dos céus, e ele também vê também os anjos, os serafins. E ali tem uma colocação interessante, que a Bíblia fala assim, falava uns para os outros. Eles não cantavam somente para adorar a Deus, eles conversavam entre eles, dizendo, olha, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E é isso que nós vamos fazer lá no céu, irmão. Nós vamos interagir lá. O louvor não vai ser só a gente fechadinho, não. A gente vai interagir e dizer, olha... Era sobre isso que a gente cria, a nossa esperança era sobre isso. Vivemos lá nessa expectativa de um dia esperar chegar aqui e a gente presenciar o santo, 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 o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que a sua graça é inacessível. Ela é difícil da gente medir. E a gente tem que começar a exercitar isso aqui, com muito, muito prazer, irmãos. Até porque, deixa eu te dar uma notícia boa. Notícia boa. Esse negócio de pregação só tem aqui, lá no céu não vai precisar disso não. Entendeu? Então aproveite também aqui agora, esse tempo aí que nós temos aí de umas meia hora, 40 minutos aí, com toda atenção, aqui em nome de Jesus, não pelo pregador, mas pela palavra de Deus. E tenta trazer o seu coração, a sua mente aqui agora, com muita atenção no que nós vamos ministrar, porque esse tempo também de pregação, ele se cessa aqui na terra, porque no céu não vai precisar mais ter isso. Lá vai ter agora os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que vão desfrutar da eternidade com o Pai. Amém? Dito isso, abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo 10. Quero ler o verso 24 e 25 com você. Se não for incômodo e se não for te pedir demais, eu peço por gentileza que você se coloque em pé. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Está escrito assim:
consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quero ler com você agora, você comigo também, esse verso 25. E eu queria que você fizesse um esforço essa semana para você memorizar esse versículo, para você decorar esse versículo. E quando eu estou falando isso, eu estou te propondo porque a próxima vez que eu chegar aqui para pregar, eu vou te perguntar o que é que está escrito em Hebreus 10, 25. Então, você vai ficar num compromisso aí comigo, ok? Vamos lá? Todos juntos? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Pai, está posta a tua palavra diante de nós, e assim como o Senhor já preparou esse ambiente do céu na terra, onde a tua presença é muito visível, palpável neste lugar. A gente agora suplica em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito também nos conduza em um tempo de adoração agora na tua palavra, onde a gente possa enxergar, Deus, e tirar dela lições proveitosas de edificação, de enriquecimento, de estímulo para a nossa vida, para a nossa caminhada até o dia, até aquele dia, o dia que se aproxima. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O lugar da sua família é na igreja. Amém? O lugar da sua família é na igreja. Observe o seguinte, que bênção, porque um ambiente desse, uma experiência dessa, que nós podemos já desfrutar desde o começo do culto, irmãos, só é possível na igreja. O ajuntamento do corpo de Cristo, num só Espírito, numa só fé, crendo num só Deus, num só Senhor, ele só é possível na igreja. Então, o lugar da sua família é na igreja, é aqui. Não tem outro lugar para você levar a sua família. Você pode até tentar buscar outros atalhos, buscar outras opções, elas vão apenas te fazer temporariamente. Mas a igreja, como corpo de Cristo, não tem nada igual, semelhante na terra. A igreja é uma extensão do céu na terra. É só você compreender o que diz em Efésios 2,19. De sorte que nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos e fazemos parte da família de Deus. Olha que privilégio. Então Deus te elegeu e me elegeu para nós fazermos parte de uma família, e enquanto isso nós só estamos aqui representando os céus. Somente isso. Mas o nosso lugar está a nos esperar. Jesus falou, eu vou preparar-vos lugar. E eu tenho certeza que o lugar está sendo preparado. E irmãos, eu estou imaginando a festa quando a gente chegar lá. Eu estou imaginando a festa. E nós vamos chegar, amém? Nós vamos chegar. Tem lugar para todo mundo, mas para todo mundo que é igreja, que é corpo, e que entende a importância dessa comunhão, e que entende a importância que a igreja é o lugar para a nossa família. Há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, se eu não estiver enganado, porque hoje o tempo está passando tão rápido, está correndo tanto, que a gente, não sei quanto a você, mas eu estou perdendo um pouco da noção de tempo. Mas se eu não estiver muito enganado, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu fui levar a minha filha, Carol, para tomar umas vacinas ali no CESP. E enquanto a minha esposa saiu com Carol para ir para Carol tomar as vacinas, eu fiquei no carro, estacionei por trás ali do CESP, ali do lado da Amélia Amado. Estacionei ali e fiquei aguardando elas retornarem. Enquanto isso, passou um jovem de uma igreja evangélica, que eu tenho muita amizade. E aí ele me viu, falou comigo, irmão Levi, tal, tudo bem? Eu falei, rapaz, tudo bem. E aí comecei a conversar com ele.
papear. E aí você sabe que conversa de crente, né? Pergunta por um, por outro, por A, por B, fala um pouquinho de trabalho, fala um pouquinho sobre a fé, e não tem jeito. Pergunta sobre a igreja. E como é que está a igreja? E aquele jovem casado, já pai de família, ele me falou da igreja com tanto entusiasmo, falou do seu pastor com tanta alegria, falou dos projetos que estavam acontecendo na igreja, que aquilo começou a me empolgar e me entusiasmar também. Eu falei, camarada, está acontecendo algo diferente na igreja desse rapaz, onde ele congrega. E aí a gente conversou por quase uma meia hora, foi quando a Priscila e a Carol foram chegando, a gente se despediu, e aí eu segui com minha família, ele seguiu o caminho dele. Há mais ou menos um mês atrás, eu encontrei com esse jovem novamente, eu estava no local, e aí ele passou, e ele acenou para mim, eu acenei para ele, e aí eu acho que ele deve ter caminhado mais ou menos uns 20 a 30 metros, depois ele voltou e entrou no lugar onde eu estava, e eu falei, como é que está você, rapaz? Está tudo bem, que alegria, que bom te ver. Aí ele falou assim, não está muito bem não, Levi. Eu falei, o que houve? Aí ele falou, rapaz, eu perdi minha mãe. Tem mais ou menos um mês e meio que eu perdi minha mãe. Aí eu senti que, de fato, aquele jovem, ele estava com a sua alma machucada, ferida, enlutada. E aí eu falei, rapaz, deixa eu te dar um abraço aqui. Aí dei um abraço nele e falei, rapaz, usei o texto lá de Paulo, quando escreve aos Colossenses, falou assim, olha, que o Deus e Pai da misericórdia, o Deus de toda consolação, derrame consolo no seu coração. Somente Ele pode aplacar agora a dor e a ferida que está aberta na sua alma. Mas, para minha surpresa, aquele jovem, ele começou agora a me dizer, não mais pela perda da sua mãe, ele agora começou a se fazer algumas queixas. Ele falou assim, rapaz, mas o que está mais me doendo, está mais me angustiando, é que minha mãe passou um mês no hospital e a igreja não foi visitar minha mãe. Rapaz, você sabe o que é você falar com o seu pastor, pastor, minha mãe está doente, não entra no hospital, vai visitar minha mãe. E o pastor não foi, Levi. O meu pastor não foi visitar minha mãe. Rapaz, eu falei com alguns presbíteros, meus irmãos, vai lá orar pela minha mãe. E nem ninguém foi. Meu irmão, eu estou aborrecido. Aí ele começou a falar, e eu já percebi que aquele encanto, aquela alegria, aquele entusiasmo de um ano atrás, parece que se dissipou muito rápido. E enquanto aquele jovem falava, assim, Deus me deu com muita clareza, pela misericórdia dele, que na verdade o desabafo daquele jovem era só uma estratégia de fuga que ele agora estava pegando para abandonar a igreja. E eu comecei a perceber que o final do desabafo, daquela conversa, ia chegar exatamente nesse ponto. Eu não quero mais saber de igreja. Eu já sabia. Ele nem tinha concluído a fala ainda. Eu disse, vai dar nesse negócio aqui. Deus foi me dando muita clareza naquele momento. E aí eu falei, Deus vai me preparando, porque eu preciso dar uma palavra para esse rapaz aqui agora, uma palavra dos céus. Eu não posso de forma nenhuma deixar ele sair daqui com esse sentimento agora. Lembrei desse texto de Hebreus, capítulo 10. Lembrei do versículo 24. Que diz, olha, a gente precisa estimular uns aos outros. E na hora que ele foi terminando de fazer a sua narrativa, eu olhei para ele e, de forma nenhuma, sem desprezar o sentimento, a dor que ele estava sentindo, eu falei, meu irmão, eu entendo e eu sei o que você está passando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você consumar o que você está pensando, a tragédia vai ser pior. Na verdade, o que você está pensando aí é exatamente deixar Jesus por conta de uma falha de homens. E não vale a pena isso.
para onde você for, você vai descobrir que vai ter até lugares que talvez a princípio vai te acolher, talvez até vai te fazer sentir mais à vontade do que você hoje está na igreja, mas no final você vai ver que é só engodo, é só engano, não vale a pena, porque o lugar para a gente estar é na igreja. Então não vá nessa conversa de que pela falha do seu pastor, dos seus líderes, você agora tem um motivo para sair da igreja, que não vai dar certo esse negócio. E aí Deus foi me dando graça, assim, para mim tratando com ele com muita leveza, sem de forma nenhuma desprezar o sentimento dele, mas dizer para ele que ele estava pensando de forma errada. E eu lembro que eu concluí a minha conversa com ele dizendo para ele o seguinte: deixa eu te perguntar a você, qual é a percepção, pela sua percepção, quantas pessoas sentem o mesmo sentimento que você? Aí ele falou assim: muita gente não está mais agradando a igreja. Tem muita gente que já saiu, Levi, não está mais lá não. Eu falei: é mesmo? É. Eu falei: e deixa eu te perguntar a você, e se continuar todo mundo saindo, vai ficar quem? Se todo mundo for se frustrando, se decepcionando, vai ficar quem? É assim, o último que sair apaga a luz? É dessa forma? Aí ele foi parando e analisando. Eu falei: deixa eu te dar um conselho. Senta com o teu pastor, se desarma um pouquinho, mas senta com o seu pastor e abre o seu coração, assim como você abriu comigo. Fala: meu pastor, assim, eu estou triste. Assim, triste pela passagem da minha mãe, pela perda da minha mãe, mas eu também estou triste, porque eu achei que eu não fui assistido pela igreja como ela deveria. E você fala com o seu pastor, seja honesto com ele, abre seu coração. Porque, pensa comigo, se todo mundo que resolver encontrar um problema na igreja, resolver sair, eu te pergunto a você, como é que a gente vai mudar a realidade? Se todo problema que a gente encontrar na igreja, a gente resolver sair, quem vai ajudar a mudar o quadro? Falei: então se você resolve ficar e ser honesto e ajudar e compartilhar isso com o seu pastor, com a sua liderança, você vai estar ajudando. Talvez daqui uns dias você converse comigo, não no desejo de sair, mas você vai dizer assim: irmão Levi, que bênção eu ter ficado lá, porque a realidade da minha igreja mudou. Hoje a igreja visita, hoje a igreja participa, hoje a igreja é envolvida nas dificuldades uns dos outros, porque teve alguém que teve interesse de mudar o curso da história. E ele saiu dali daquela conversa estimulado a não abandonar a igreja. Louvado seja Deus por isso. Não por mim, mas porque Deus conduziu a conversa de tal forma que ele saiu dizendo: não, realmente eu vou sentar com o meu pastor e conversar com ele. Mas, meus irmãos, por que eu estou contando essa história? Exatamente por conta disso. Tem muita gente hoje utilizando-se de algumas das nossas imperfeições, das nossas limitações, como válvula de escape para simplesmente abandonar a igreja. Fizeram votos, fizeram aliança com Deus, mas essa aliança hoje ela é rompida igual se rompe casamento. Ontem, a gente ministrando lá em Guaraciba, a igreja, a gente falando para os irmãos lá em Malaquias, que quando a gente abre o livro de Malaquias, a gente sempre só pensa que Malaquias é sobre dízimos e ofertas. E Malaquias não é só sobre dízimos e ofertas. Aliás, dízimos e ofertas aparecem apenas uma vez em Malaquias. Mas se você estudar o livro de Malaquias, você vai ver que um tempo todo Deus está falando sobre família, sobre casamento, relacionamento, pais e filhos. E sobre relacionamento, família e igreja. Santidade, culto, adoração. De maneira hoje que a gente está achando que a adoração da igreja é do jeito que a gente formula. A gente cria a nossa expectativa e a gente entende e acha que a igreja toda deve ser direcionada ao modo como eu entendo e acho que deve ser. E eu esqueço da palavra de Jesus que diz: o Espírito, assim como o vento, sopra onde quer. Não se sabe de onde vem nem para onde vai. E assim são todos que são guiados pelo Espírito.
De forma que eu não posso limitar Deus na minha caixinha limitada da minha mente, no compartimento de um culto que muitas vezes não é nada do que eu estou pensando, aquilo que Deus aceita. E quando alguma coisa sai dessa trilha que a gente imaginou, a gente então começa a usar de subterfúgio para dizer: não dá mais certo, está na hora de eu sair, esse ambiente eu não me encaixo mais. E aí tem muita gente não simplesmente saindo de uma igreja e indo para outra, está todo mundo agora simplesmente abandonando a Jesus, o caminho. Lembro que quando eu ainda estava no trabalho, não sei se eu já contei isso aqui para vocês, quando eu trabalhava na Nestlé, um dia eu bati um papo lá com um colega chamado Fabrício, estava discipulando ele estava começando a caminhar com Jesus, hoje está firme no Senhor, graças a Deus. E eu papeando com ele na área de lazer, aí com pouco passou um jovem lá, uns 20 metros de um da gente, e aí eu olhei, o jovem lá gritou: Fabrício, ele: opa, tudo bem e tal. Aí Fabrício: vem cá, rapaz, vem cá. Aí quando o rapaz foi chegando, ele falou: Levi, olha, esse aqui é Marquinho. Aí me apresentou, eu vim saber que o nome do rapaz era Marcos. Olha, esse aqui é Marquinho, esse aqui é Levi. Aí enquanto ele me apresentava, o Fabrício olhou assim e falou assim: Levi, aí ó, já foi crente. Eu falei: já foi? Como é que esse negócio já foi? Já foi, não é mais? Me explica aí. Eu perguntei para o camarada: me explica aí como é que esse negócio já foi. Aí ele começou a me contar algumas histórias. Não, eu já fui sim, olha, eu era levita, eu cantava, eu tocava isso, tocava aquilo, e pelo que o camarada começou a me falar, realmente Deus tinha dado a ele um conhecimento de vários instrumentos. E ele começou a me narrar o que é que ele fazia tudo na igreja e tal. Aí eu comecei a estimular ele, né, interessado para ver onde é que ia dar o final da história. E ele começou a me dizer o que é que ele fazia na igreja e tal. E eu falei: sim, rapaz, e aí? Aí ele falou: não, rapaz, aí começou a ter alguns problemas lá com o pastor. Ele começou a botar algumas dificuldades e tal. Aí eu simplesmente larguei. Falei: você está falando sério? Aí ele falou: foi. Eu falei: tá, deixa eu te perguntar, você ficou quanto tempo lá? Aí ele falou assim: rapaz, eu já tinha 5 anos na igreja. Eu falei: você aguentou isso tudo, cara? 5 anos você aguentou lá? Aí o Fabrício já não estava entendendo. Quando viu eu falar um negócio desse, ele falou assim: o Levi pirou agora. Eu falei: rapaz, deixa eu te falar uma coisa para você aqui. O pastor começou a fazer isso com você por quanto tempo aí? Aí eu disse: não, ele começou a pegar comigo aí nos últimos 5 anos lá, nos últimos um ano e meio, ele começou. Eu falei: rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Se Jesus fizesse metade do que fez com você, com um mês eu largava ele. Aí ele ficou assim olhando para mim, eu falei: você entendeu o que eu te falei? Se Jesus fizesse comigo o que fez com você, em um mês, você aguentou muito, cara, você aguentou 1 ano e meio. Se ele faz comigo um mês, ó, eu dava a linha também, não ficava de jeito nenhum. Aí ele falou assim: mas não foi Jesus que fez comigo não. Eu falei: camarada, para aí, então você largou Jesus por causa do pastor? Você se quebrou, camarada. Você se quebrou, você largou Jesus por causa do pastor? Vocês estão entendendo, irmãos? Como a gente está criando subterfúgios, saídas, escapes, para justificar o nosso abandono. Dizer porque é que a gente colocou a mão no arado e resolveu olhar para trás. Mas o versículo de Hebreus capítulo 25, ele fala: não deixemos de congregar-nos. E aqui eu quero levantar com você algumas ideias por que a igreja é o melhor lugar para mim, para você e para a nossa família. Não deixemos de congregar-nos. Por quê? Porque existe uma bênção, irmãos, muito especial, que é dada somente na igreja, no ajuntamento. Você pode estar na sua casa, adorando a Deus, e Deus vai te abençoar lá, não tenha dúvida disso. Você pode estar na rua, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, e você estando em sintonia com Deus, Deus vai te abençoar. Mas existem algumas ocasiões que são específicas de Deus para o ajuntamento, para a igreja, para esse corpo.
Um tempo desse que nós experimentamos aqui agora de adoração, é aqui. Se você estivesse em casa, você não experimentava isso. Porque é um tempo que Deus fala assim, é ali agora, é no ajuntar. Lembra do Salmo 133? Ó, como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele está falando dessa comunhão, dessa participação, dessa situação do integral, da gente ser unidos nesse princípio da adoração a Deus. E no final do Salmo 133 ele fala, ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. É por isso que o escritor da carta aos Hebreus fala, olha, não deixem de congregar. Mas ele não faz somente essa colocação, ele fala, como é costume de alguns. Então logo eu entendo que essa situação hoje, que a gente está chamando aí dos desigrejados, já ouviu essa palavra? Os desigrejados, aqueles que não querem mais ter compromisso com a igreja, eles acham que dá para ser crente em casa, dá para servir a Jesus e criar uma maturidade espiritual em casa. Então eu vejo que isso não é uma particularidade dos nossos dias, porque foi escrito lá quase 2000 anos atrás. E o escritor fala, olha, já existe um costume de algumas pessoas a abandonar o evangelho, a abandonar o caminho, a não querer mais se congregar, de se utilizar desse privilégio que é único, que é exclusivo. E ele diz mais, façam admoestações uns aos outros, até porque o dia se aproxima. Não deixe de congregar. Irmãos, isso aqui tem um impacto tão maravilhoso, tão poderoso na minha vida e na sua vida, esse tempo de ajuntamento, esse tempo de igreja como corpo, que você não tem nem ideia do que isso repercute espiritualmente. E o mais interessante é, se ele está dizendo que nós devemos nos admoestar sobre essa situação, eu fico agora imaginando que se você pegar algumas pessoas que vieram lá do mundão, antes não foram criadas no lar evangélico, conheceram Jesus depois, e às vezes pode perguntar a algumas irmãs aqui da igreja, o quanto elas oram, intercedem pedindo a conversão do seu esposo, ou vice-versa, esposos aqui que agora são convertidos, que andavam sem Jesus, no mundo de trevas, no lamaçal do pecado, numa depravação moral absurda e total. E como eles hoje, a oração deles é, Jesus, muda também a sorte da minha esposa, muda o curso da vida dos meus filhos. E eles clamam, intercedem, para que Deus use de salvação e traga toda a sua casa para esse lugar, irmãos. Agora, o que não se compreende é que alguns irmãos que experimentaram o mundo, oram, intercedem e pedem a Deus por essa bênção, para que essa bênção se concretize e estenda a toda a sua família. O que não se entende é como famílias que já têm a maturidade espiritual, elas negligenciam o privilégio de estar na casa do Senhor. Vocês estão entendendo? Amém? Como é, irmãos, que muitas pessoas hoje só querem aparecer na igreja no culto de Santa Ceia, no culto de Natal ou de Ano Novo. Elas acham que somente vir nesse tempo é o suficiente para o crescimento espiritual delas. Abandonam a congregação, o ajuntamento. A única coisa que vem à minha mente é que elas já perderam a esperança da vinda de Jesus. Só pode ser, não existe outra coisa. E aí o apóstolo Pedro vai falar para a gente sobre essa perspectiva. Ele fala, olha, se Hebreus está falando sobre o dia, quanto mais vede que o dia se aproxima, esse dia, irmãos, é o dia do Senhor. É o dia de Jesus, é o encontro do noivo com a noiva. E aqui deixa eu te falar uma coisa muito importante, que você precisa sair daqui nessa noite com isso cravado no seu coração. Quem ama o noivo, também precisa amar a noiva. Não se concebe você viver a sua vida espiritual dizendo que ama o noivo e não tem nenhum prazer por amar a igreja. Porque quem ama o noivo, ama a noiva. Porque é da noiva e do noivo que vai sair o casamento para a família celestial. E aí Pedro fala
Não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. 2 Pedro 3:9. Ele fala, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vocês se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Tem muita gente que está achando que talvez Deus esqueceu já. Não tem mais esse negócio de vida de Jesus. Por isso tanto faz estar na igreja como não está. Uma das coisas que me veio ao coração quando aquele jovem partilhava comigo, desse exemplo que eu dei para vocês agora, ele desabafando, quando a leitura que eu fiz logo, que Deus me deu logo, assim, ele está sendo tentado a largar a igreja. Essa conversa aí vai desembocar lá diz assim, chega, não quero mais. E aqui eu quero agora dizer uma coisa para você. Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 13, 14 e 15. Fala assim, ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, ou por Deus sou tentado, porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Agora, olha o que é que Tiago vai ensinar para a gente sobre esse negócio de tentação. Porque às vezes tem duas situações. Quando a gente não está botando a culpa em Deus, a gente bota a culpa em quem? Em quem? Hein? No diabo. Está tudo sobrando para ele também. Então, a primeira coisa que Tiago me fala é o seguinte, ó, Deus não tenta ninguém. Pronto, então, no checklist lá, tentação não entra Deus. Nem Deus se permite ser tentado, nem tenta ninguém. Pronto, então Deus está fora desse negócio. Então, não culpe Deus. Mas, às vezes, você pode dizer assim, rapaz, foi o diabo. Aí, agora, Tiago vai esclarecer para mim e para você que nem sempre a questão da tentação, ela é do diabo. Aliás, 90% das vezes não procede dele. Pode ter certeza que no dia do juízo o diabo vai reclamar desse negócio lá. É uma pena que ele não tem um bom advogado como a gente tem. Amém? Nós temos Jesus como nosso advogado. Mas se ele tem um advogado bom, ia ter uma briga boa lá, porque ele ia dizer, olha, eu estou sendo acusado de coisas que eu não fiz. E Tiago vai dizer isso para a gente. Ele vai dizer, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, olha que coisa interessante. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a tentação, na verdade, ela é originada por um desejo que sai daqui. Aquele jovem já estava sendo tentado a largar a igreja. Quem foi que colocou isso na mente dele? Foi o diabo? Não. Foi ele mesmo que foi produzindo aquela ideia. Claro e evidente, o diabo ia se aproveitar desse negócio. Ele ia começar a falar, assim como ele me falou. Ele ia partilhar com alguém. E talvez ia cair junto de um ímpio. E o ímpio... Deixa eu te falar uma coisa também, bênção pura aqui. Guarda esse negócio também no seu coração aí. Quando a gente ouve falar assim, conselho é uma coisa, hein? Ruim ou boa? É a gente que pensa. Essa é a formulação que está na nossa mente. Mas não é, irmãos. Tem conselho bom e conselho ruim. E para o conselho do ímpio, a Bíblia fala o quê? Bem-aventurado o homem que não anda. Então o ímpio sabe dar conselho também. O ímpio sabe dar conselho. Bota isso na sua cabeça. Cabe eu ter discernimento para não entrar na conversa dele. Então, ele poderia começar a conversar e cair no colo de alguém que pudesse dizer, rapaz, é isso mesmo, larga, tá, não serve não. E o diabo ia aproveitar esse negócio e ia atiçar mais ainda. Mas tudo começou na mente dele. Está sendo produzido lá. E tem um detalhe interessante, que Tiago vai explicar para a gente, que o pecado, na verdade, ele não é um estalo. Não é, tá, pensei aqui agora, pequei. Não existe isso, irmãos. O pecado, ele é um processo, é uma gestação. Tem que o negócio ser maturado. Ele vai dizer isso para a gente. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. É um processo de gestação.
Você pensa, fica ali maturando, aí a criancinha vai sendo gestada, criancinha que é o pecado, tá? Aí vai, de repente, dá à luz o pecado. Aí ele fala, e uma vez o pecado sendo consumado, gera morte, separação de Deus. Pensar em sair da igreja é tentação. Mas não bota na culpa do diabo, não. É uma ideia sua, se você assim pensar. E o diabo só vai pegar carona. Quando a gente, irmãos, pretende sair da presença de Deus, o diabo é o primeiro a oferecer carona. Bota isso na sua cabeça. Está entendendo? Então, família tem que entender que a igreja é o melhor lugar para ela estar. Exatamente para não perder esse privilégio. E aí, como é que eu tenho que ficar atento para eu não ser envolvido nesse processo que Tiago discorre sobre como se origina, né, a cobiça, o pensamento, o desejo, isso vai sendo maturado, dá luz ao pecado e gera morte. Como é que eu fujo disso? Jesus explicou. Jesus, quando está perto de ser crucificado, vai no Getsemane orar com os 12 discípulos, depois ele chega num estágio e fala assim, ó, fica aqui, vocês 9, só sobe 3 comigo. Aí levou Pedro, Tiago e João. Aí chegou num outro ponto, ele disse assim, bem, agora se for o seguinte, fica aqui um pouquinho que eu vou ali orar, vou conversar com o Papai do Céu, vou conversar com o Pai ali. Aí ele vai, meia hora depois ele volta, está todo mundo dormindo. Aí Jesus dá uma palavra interessante. Está lá em Marcos capítulo 14, 38. Ele fala assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha que coisa interessante. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí vem uma colocação que a gente inverte, a gente troca, ou não entende. Primeira coisa, Jesus está me explicando aqui como é que eu não cedo a esse processo da cobiça, do pecado que vai originar a morte, que é o processo da tentação. Ele fala assim, ó, primeiro vocês vigiem e orem. Se vocês vigiarem e orarem, vocês não vão cair na tentação. Ele já deu a dica. Ventilou-se na nossa cabeça, irmão, a possibilidade de sair da igreja. Vigia, ora sobre esse negócio. Jesus já te deu a dica. Aí vem a conclusão do versículo. O camarada pensou, não orou, nem vigiou, saiu da igreja. Aí vai todo mundo visitar, conversa com ele e tal. Ele fala assim, irmão, sabe como é que é, né? A carne é fraca. Não, ele não leu o versículo direito. Já viu esse negócio aí, a carne é fraca? Não, ele com certeza, tem hora que a gente lê a Bíblia, a gente ou não entende, ou faz de conta que não entendeu. Porque o que Jesus fala é o seguinte, olha, o Espírito, na verdade, está pronto. A primeira coisa que Jesus fala, não vai falar sobre a carne, ele vai falar sobre o Espírito. Ou seja, ele está dizendo, olha, vocês vigiem e orem, porque se vocês vigiarem, o Espírito está ansioso por isso, ele está desejoso por isso, o que ele mais quer é isso, o Espírito está pronto. Agora, a carne é fraca. O que ele está querendo dizer é o seguinte, não se sustente na carne, não se sustente na sua vontade, não ache que você vai vencer por você mesmo, você tem que nutrir o Espírito. Mas quando eu justifico a minha saída, a minha queda, o meu pecado, dizendo que a carne é fraca, eu estou invertendo o que Jesus falou, eu estou dizendo, a carne é forte. Vocês estão entendendo? Porque se ela me derrubou, ela não é mais fraca, ela é forte. Foi mais forte que o Espírito, e Jesus fala que não. O Espírito está pronto para ser sustentado, nutrido por oração, por vigilância, por jejum. Se a gente não se nutre disso aqui, irmãos, a gente não abandona Jesus, não. De maneira nenhuma. Agora, vai comigo lá no Salmo 84.
Salmo 84. Por que aquele lugar de família na igreja? Salmo 84 agora vai explicar para a gente. E vai nos dar a resposta porque o autor aos Hebreus diz para a gente: não abandone a congregação como é costume de alguns. Ele começa dizendo assim, o Salmo 84: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. Quão amáveis, quão gostoso, como eu desejo os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Você vai entender aqui agora a colocação de Jesus lá quando orientou os discípulos. Você vai entender aqui agora, nesse salmo. Olha a colocação que ele faz no verso 2. A minha o quê? Alma, a minha alma, o meu espírito desfalece, deseja. Se eu alimento o espírito, logo o meu coração e a minha carne vão também exultar no Deus vivo. Você está entendendo, irmãos? Se eu vou nutrir, vigiar e orar, nutrir o espírito, a minha carne, ela não vai ter mais prazer no pecado, ela vai exultar, se alegrar no Deus vivo. E um dos ambientes mais favoráveis para fazer isso acontecer é a igreja. Irmãos, isso aqui, ele já começa dizendo que a casa do Senhor é o lugar que exprime na alma dele o maior sentimento de alegria. Eu, de vez em quando, eu canto lá em casa. Claro, é evidente, eu espero Priscila sair de perto. Carol também está na faculdade para poder eu cantar sozinho, porque aí eu sei que Deus entende. Entendeu? E Deus não vai ficar aborrecido comigo. Ele vai aceitar o meu louvor. Mas, gente, esse tempo de adoração aqui, ele é extraordinário. Imagine a gente. Porque é isso aqui que vai acontecer lá no céu. É nós nos juntamos às milícias de anjos e continuar dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Alfa, ômega, princípio e fim. Eu nasci para isso, para te adorar, para te bendizer, para te exaltar. Deus, eu comecei isso lá, eu quero continuar a minha eternidade nisso. É essa a expectativa da minha vida. A gente vai começar a se juntar agora no corpo incorruptível, perfeito, entendendo a santidade, a beleza, a soberania de Deus e tributando a Ele agora família de Deus. O louvor que exprime a maior alegria, que deve começar aqui na igreja. Ele vai dizer mais no verso 3: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele está falando, sabe o que, irmãos? Que a igreja é um ambiente seguro, que promove segurança. Então, não abandone a igreja, como é costume de alguns, porque a igreja é um ambiente que promove segurança. Vai ter dificuldades? Vai, irmão. Vai ter dia que a gente vai esquecer de te visitar? Vai. Vai ter dia que talvez a palavra não saiu temperada com sal e saiu numa tonalidade um pouco que te arranhou, que te machucou. Vai acontecer isso, mas isso não deve ser motivo para você largar a sua igreja. Porque a igreja é o ambiente mais seguro na terra. É a igreja. Porque é na igreja que há a presença de Deus. De maneira que até vocês vão ver aqui de vez em quando, não sei se já entra aqui, passarinho de vez em quando dá uns rasantes aqui. Morcego também. Então o salmista poderia até dizer: olha, não somente o pardal, andorinha, até morcego encontrou lugar seguro na tua casa. E eu, Senhor, encontrei os teus altares.
Ele vai dizer mais: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. Louvor contínuo, permanente. Daqui a gente só, meu irmão, a tendência de um momento como esse é você sair daqui continuando adorando. A tendência é essa. Você é colocado no ambiente da presença de Deus, você continua adorando, você não para. Vai em qualquer outra festa para você ver se acontece isso. Você sai de lá, você vai no aniversário. Você sai de lá, não é a mesma coisa. Mesmo no aniversário da gente, de crente. Coca-Cola, pizza, bolo, esse negócio. Entendeu? Mas você sai dali, não é o mesmo ambiente do ambiente da adoração da casa de Deus. Não é a mesma coisa. Ele fala: olha, quem habita na tua casa tem o prazer de te louvar perpetuamente. Ele vai dizer mais: bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Ou seja, é na casa de Deus que Deus tira os obstáculos do nosso coração. Pode ser que aqui nessa noite você entrou e tem algumas coisas que está obstruindo. Lembra daquela colocação lá de Hebreus capítulo 12, que é uma continuação do versículo 11? A gente às vezes entende ela também errado, visto que temos tão grande nuvem de testemunha a nos rodear. Não está falando desse universo aqui não, ele está falando dos heróis da fé, do capítulo 11, que te deu uma sequência de exemplos ali, de pessoas que viveram de fé. Ele está dizendo, nós que temos uma tão grande nuvem de testemunha, ou seja, nós temos um exemplo, pessoas em quem podemos nos inspirar. Então eu devo continuar essa caminhada também com Cristo. Ele vai dizendo, tirando todo o peso e o pecado e os embaraços. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço, atrapalha. E aqui, na comunhão, nesse momento, Deus vai dando norte e aplanando toda a nossa vida. Em um momento muito especial, quando é ministrado a palavra de Deus, quando é ministrado um louvor, quando é ministrado aqui uma oração, é Deus fazendo aplanar os nossos caminhos. O nosso coração vai sendo tratado. A gente vai sendo condicionado a uma expectativa da direção de Deus, que vai dizer assim, segue por aqui, o norte é esse. Por isso ele diz, feliz o homem, bem-aventurado, o homem cuja força está em ti, não está nele. Não é o que ele pensa, não é o que ele produz no seu raciocínio, não é o que ele imagina que vai dar certo, não. É cuja força está no Senhor, em cujo coração se encontram todos os caminhos sendo tratados por Deus. E aí, quando você tem essa bênção de participar da vida da igreja, olha o que acontece como retribuição, como favor de Deus para a sua vida. Você, quando passando pelos vales áridos, faz dele um manancial. Você está preparado para mudar circunstâncias, dificuldades. A igreja é esse ambiente onde nós, quando começamos a viver, experimentar e dizer, Deus, quão amáveis são os teus tabernáculos, é porque Deus está também te preparando, te fortalecendo e te capacitando para você transformar e mudar as circunstâncias, irmãos. Eu só me lembro dos discípulos lá, quando tomaram couro e colocaram lá na prisão. Aí foi o que eles fizeram? Ficaram lá se lamentando, chorando, murmurando, reclamando de Deus. Foi isso que eles fizeram? Não, começaram o quê? Adorar. Começaram a adorar. Aí, de repente, no meio da adoração, aquilo que era uma adversidade se torna algo extremamente sobrenatural de Deus com eles. Um vento impetuoso invade aquela prisão, as cadeias são arrebentadas e todo mundo agora está livre. E eles continuam adorando. E olha o que acontece. Aquele carcereiro, ele sabia que se ele estava ali para cuidar e dar conta dos presos, se foge um, quem ia morrer era ele. Então ele pega uma espada, ele quer tirar a própria vida. E os discípulos, não, faz isso não. Está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Só Deus faz isso, irmãos. Só Deus faz um negócio desse. E o ambiente que era prisão se torna libertação. Aquele homem, ele fala assim, gente,
Não estou acreditando, está todo mundo aqui, está. E o que aconteceu? Não, foi meu Deus. E ele fala, o que farei para ser salvo? Eu quero ser liberto. Agora quem está cativo sou eu preciso ter essa liberdade de experimentar isso. E a resposta é o versículo que mais a gente conhece. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqueles que se alimentam na casa de Deus, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos, o cobre a primeira chuva, diz a palavra de Deus. E depois ele vai dizendo o seguinte, vão indo de força em força diante de Deus em Sião. Olha para esse versículo aqui que eu preciso te dar uma dica aí, o que é que ele tem a ver com Hebreus 10, 25. Lembra lá que a colocação é, não abandoneis a congregação, como é costume de alguns, quanto mais que vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia do Senhor. É o nosso encontro, é o encontro do noivo com a noiva. Nosso papo ontem lá na igreja dizia, gente, esse negócio de casamento, ele é tão sobrenatural, ele é uma ideia tão extraordinária de Deus, que é o único e o mais importante evento da agenda de Deus, é casamento. Mas não é o meu e o seu, não. O meu e o seu também é benção. Ele sabe todas as coisas, já sabe qual é o dia que foi, e os que estão na expectativa aí, ele sabe qual é o dia que vai ser. Mas na agenda de Deus, está marcado, gente, o dia. Você não entendeu, está marcado o dia. O dia do noivo chegar. O dia do noivo vir. O dia que o noivo está chegando e a gente vai se encontrar com ele. É a noiva indo ao encontro do noivo, o noivo vindo ao encontro da noiva. E aí não tem mais separação. É casamento, é família. E o que o salmista está dizendo aqui, ele está dizendo, vão indo de força em força, cada um deles, um dia nós vamos nos apresentar em Sião, na Nova Jerusalém, de força em força, com todas as dificuldades, a igreja vai nos fortalecendo, irmãos. O lugar, esse ambiente de Deus, da presença de Deus, é que vai nos fortalecendo, e aqui a gente vai sentindo as dificuldades um do outro, vai dizendo, segura firme, irmão, vamos lá, estamos juntos, orando por você, e a gente vai indo de força em força, até chegar em Sião, e eu vou chegar lá e você vai também, em nome de Jesus. A igreja nos prepara para isso. É quem está nos conduzindo, nos aparelhando para chegar no encontro com Jesus. Aí ele vem e diz, Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia só nos teus átrios. Um dia, irmão, você não tem ideia do privilégio que você está tendo. Acho que você não pensou nem direito no privilégio dessa noite aqui. A gente às vezes vem para a igreja, a gente não pensa nisso. Irmãos, tem gente aí que queria estar aqui e não está. Tem irmãos nossos aí, perseguidos aí em muitos lugares, em muitos países, que queria ter um lugar de ajuntamento, para congregar, para ter esse ajuntamento, e não pode, não tem. Tem gente que está no leito do hospital, irmão. Talvez já desenganado por médicos. A alma anseia, deseja estar aqui. Ele sabe, talvez como Jonas quando orou, porventura voltarei a estar nos átrios do Senhor. Lá na barriga do peixe ele lembrou da importância do que era a igreja. E aqui o salmista diz, olha, um só dia nos teus átrios valem mais que 1000 em qualquer um outro lugar. Em qualquer um outro lugar. Esses dias o Tiago, meu filho, me ligou, a gente bateu um papo. Ele tinha sido convidado para ir no aniversário.
E aí, depois do momento de bate-papo, eu perguntei para ele, e aí, rapaz, foi no aniversário? Ele foi, pai. E aí, como é que foi lá? Pai, o negócio é top, pai. Foi de uma família que tinha um certo recurso, que ele pôde ter a oportunidade de trabalhar, conhecer, e aí essa família convidou ele. Ele falou, pai, que negócio, pai. Rapaz, o negócio é tudo top e tal. Ele começou a falar, eu fui deixando ele falar. E quando ele estava muito empolgado, eu falei, filho, isso não é nada para o banquete que Jesus está esperando para a sua família. Tem uma mesa sendo preparada, existe um banquete sendo preparado, tem uma festa, uma orquestra sendo toda preparada para esse encontro do noivo com a noiva. De forma que você pode pegar qualquer festa desse mundo, a mais bem aparelhada, a mais bem montada, com toda sorte de alimentos, ela não se compara, não chega nem aos pés daquilo que Deus está preparando para a sua igreja. Mas é para quem valoriza isso, esse tempo. Porque um dia nos teus atos vale 1000, mais que 1000 em qualquer um outro lugar. E ele ainda faz uma referência aqui. Atenção, diáconos, bênção pura, preste atenção nesse negócio aqui. Ele fala, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Ou seja, eu prefiro ser diácono na porta lá, tomando conta, do que permanecer nas tendas da perversidade. Em outras palavras, é melhor ser esse porteiro da casa de Deus do que qualquer outro privilégio em qualquer outro lugar. Entendeu? Isso é igreja. Incomparável privilégio. É preferível estar à porta da casa do meu Deus. Eu prefiro estar ali servindo aos meus irmãos. Abre, fecha e tal. Ó, senta aqui e tal. É melhor do que os melhores lugares de honra que esse mundo te oferece, mas que te afastam da eternidade. Para encerrar, porque o Senhor Deus é só escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Me ensina que na igreja eu consigo enxergar um Deus que é abrigo, que é galardoador de bênção e que tem o maior prazer de nos abençoar. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Igreja é o lugar para a nossa família. Vai ter dificuldades? Vai. Mas não desiste não. Vai ter alguns embaraços? Vai. Mas não desiste não. Nada justifica abandonar Jesus. Nada justifica sairmos pingando de igreja em igreja e acabar ficando em lugar nenhum. Aliás, ficando no mundo. Nada justifica você deixar um banquete para ser tratado lá fora, a princípio, com as melhores iguarias, mas vai chegar ao nível que nem comida de porco, lavagem de porco vai se dar. Lembra do filho pródigo? Você lembra? A Bíblia não diz lá que ele comeu a comida de porcos. A Bíblia não diz isso, não, irmãos. A Bíblia diz que ele desejou, mas ninguém lhe dava nada. Nem lavagem de porco. O mundo ele é tão cruel que quando ele esmaga, ele pisa, ele humilha de tal forma que depois nem o que é mais podre, mais fétido, mais nojento, ele tem coragem de te dar. Não vale a pena largar a igreja de Deus. Então, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Tanto mais que vede que o dia se aproxima. Admoestemos, portanto, uns aos outros, para a gente continuar firme, indo de força em força, até o dia do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.